Olá, meus amigos do sétimo ano, aqui é o professor Sérgio, fazendo aqui uma videoaula para completar aí a nossa disciplina, a carga horária, de aulas assíncronas. E hoje é a vez de uma videoaula diferente, não é de revisão, mas de correção de atividades do capítulo 9, a colonização espanhola na América. Então eu inicio aqui a correção das atividades desse capítulo, não são todas as atividades, porque algumas nós vamos tirar dúvidas em sala de aula, E aí nós temos na página 187 uma atividade sobre a conquista da América, Onde, aqui a questão, ele fala assim, a seguinte pergunta: a conquista da América pelos espanhóis pode ser estudada de vários pontos de vista. Pesquisadores defendem que o processo de conquista provocou consequências trágicas. Analise cada uma das afirmativas e assinale aquela que melhor justifica a visão trágica da conquista espanhola. Bom, para nós agilizarmos, eu vou logo para a questão correta, que é a letra E, A ambição fez com que os espanhóis, na maioria dos casos, não respeitassem a cultura e muito menos os interesses dos povos indígenas. Desse modo, os europeus usaram todos os métodos ao seu alcance para dominar e explorar as populações nativas americanas, provocando que muitos estudiosos afirmam ter sido uma tragédia. E é verdade. Entre as outras alternativas, vocês podem observar que nenhuma delas condiz com relação àquilo que a questão pergunta, que é a visão trágica. Lembrando para vocês do sétimo ano que essas questões, elas são questões muitas vezes tiradas de vestibulares e são colocadas aqui no livro de vocês, para que vocês já possam ir acostumando com os macetes. O primeiro macete que eu dou é para você ir eliminando as alternativas que você identifiquem logo como falsas, como por exemplo, essa questão ele fala da visão trágica. Se é visão trágica, logicamente que o espanhol ele não poupou esforços para dizimar a população nativa. Portanto, a resposta letra E. Passemos então para a página 193. Nós temos aí quatro questões, Quatro questões, A, B, C e D. É colocado um texto, e esse texto fala sobre os fatores de dominação espanhola na América. Quais foram as estratégias, e o que beneficiou a Espanha no processo de dominação dos nativos aqui na América. Então, a alternativa A fala de armamentos superiores. O que são armamentos superiores? Canhões, armas de fogo, pólvora, entre outros artefatos como espadas. Isso foi utilizado bastante para que os nativos que não conheciam esse tipo de armamento, eles se amedrontassem e reconhecessem a superioridade. Então, por isso que o nome é armamentos superiores. A outra foi a aliança feita com povos dominados. Isso foi uma estratégia muito comum, não só na América Espanhola, mas na América Portuguesa e em vários outros continentes onde houve dominação europeia. Isso faz com que a população nativa, inimiga daquela população nativa que estava no poder, se aliasse aos espanhóis. Portanto, os espanhóis eles se aliavam a tribos inimigas daquelas que estavam no poder, formando alianças para poder conhecer território, atalhos, caminhos e estratégias de fraqueza daqueles que estavam no poder. Isso foi muito utilizado, por exemplo, com o povo asteca. Os astecas eles utilizaram muito dessa estratégia com relação à dominação dos espanhóis sobre a América Central e a do Norte, no caso de dominação dos povos astecas e maias. Os espanhóis utilizaram essa estratégia. As epidemias. Bom, as epidemias foi, de fato, uma questão de acidente de percurso, mas que funcionou como uma excelente estratégia, pois os nativos não tinham defesas e anticorpos e não conheciam a maioria das doenças trazidas pelos espanhóis, como gripe, varíola, sarampo, entre outras. E isso fez com que também a população nativa se contaminasse e sem defesas e sem ter conhecimento de como curá-las, levou a óbito a muitos nativos. A letra D fala de a forma como os povos da América entendiam a guerra. Pois é, a dominação espanhola ela foi muito cruel, utilizando de castigos, torturas e massacres infinitos. Portanto, os nativos eles não conheciam esse tipo de guerra, eles conheciam por domínio por questões territoriais e alimentos, basicamente isso. Mas essa forma de dominação que os espanhóis queriam, explorando o ser humano, explorando as riquezas da terra, realmente
Dessa forma, eles não conheciam. Isso foi também um fator que beneficiou aí a dominação espanhola. Saindo da página 193, vamos para a página 195, onde nós temos aí uma questão, né, que tem uma tabela com algumas alternativas. E dentro dessas alternativas A, B, C e D, você tem aí o tamanho das propriedades, né, a diversidade das culturas agrícolas, a base da mão de obra e o mercado para o qual a produção econômica estava voltada. Então, isso foi o tipo de colonização baseado na exploração, onde você tem nas colônias de exploração as propriedades latifúndio e na colonização de povoamento minifúndio. A diversidade de culturas agrícolas. Nas colônias de exploração, você tem aí a cultura voltada para a produção de um único produto, portanto, a monocultura. Nas colonizações de povoamento, você tem aí a policultura, né? A diversidade de produtos agrícolas. Com relação à base da mão de obra, o que prevaleceu nas colônias de exploração foi a mão de obra escrava. O livro de vocês não traz, quer dizer, na questão não pede, mas também foi não só de mão de obra escrava, como também compulsória. E nas colonizações, nas colônias de povoamento, prevaleceu o trabalho livre ou assalariado. E também o trabalho familiar. Mercado para o qual a produção econômica estava voltada. Na letra D, ela fala exatamente que, no caso das colônias de exploração, a produção estava voltada para o mercado externo. E no caso das colonizações de povoamento, da colonização de povoamento, abastecer o mercado interno. Né? Então, essa tabelinha aí mostra o tipo de colonização de exploração, o tipo de povoamento, e vocês vão identificar as características de cada exploração a partir do que pedem as alternativas. Bom, eu tenho ainda uma alternativa, tem uma outra questão na página 197, que é para você fazer a associação entre os órgãos administrativos das colônias espanholas. Você tem aí o Conselho das Índias, a Casa de Contratação, a Audiência e Cabildo. Então, você vai associar essas alternativas aí com a coluna, né? Uma coluna com as alternativas que estão em branco. Tá certo? Essas aí vocês podem fazer em casa também. E a gente vai corrigindo, né? Vocês vão